Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oração a São Cosme e São Damião. Amados São Cosme e São Damião, em nome do Todo-Poderoso, eu busco em vós bênção e o amor, com a capacidade de renovar e regenerar, com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e presente, imploro pela perfeita reparação. São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagraste a vida no cuidado do corpo e a alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda maldade. Com a vossa inocência e simplicidade, ajudem todas as crianças a terem muita bondade uma com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência essas palavras de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. São Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Amém. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, dando início ao nosso evangelho virtual. Saudamos ao Oxalá e ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a todos os orixás, saudamos a corrente franciscana que abraça a todos nós com seu amor e nos permite estar neste momento reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais e de São Miguel Arcanjo. Rogamos que todos nós possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, e que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Pedimos pelas crianças de todo o mundo, que elas possam crescer em um ambiente de amor, longe do abandono e longe da violência. Queremos pedir por todos que de alguma forma colaboram com a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Pedimos por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nossos pensamentos, que eles possam receber as graças pretendidas. Por fim, pedimos por toda a humanidade, que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte
e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: Felizes os mendigos do espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles terão misericórdias. Felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso prêmio nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Comentários de Torres Pastorino. Penetramos agora num capítulo da Boa Nova que todo cristão deveria ler de joelhos diariamente, vivendo intensamente. Constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Se todos os livros de espiritualidade do mundo se perdessem, mas restassem apenas esses trechos, bastariam para levar as criaturas à perfeição mais extremada, mais avançada e, se vivido integralmente, a libertação total dos ciclos reencarnatórios. A humanidade, presa ao transitório e irreal mundo passageiro, não se libertou do apego à terra, do apego às condições exteriores do bem-estar físico, financeiro e emocional. Acreditando ou não na reencarnação, a massa humana busca ansiosamente essas mesmas coisas sempre. Nada interessa ao rebanho, senão em primeiro lugar a saúde, depois o dinheiro para viver, a seguir a tranquilidade emocional e a boa cotação pública. Esses são os pedidos mais frequentes e angustiosos feitos nas preces dos crentes de todas as religiões. Os ensinamentos profundos de Jesus, relativos à evolução espiritual, não dão a mínima importância a coisa alguma que venha de fora, que seja externo, e trazem nas bem-aventuranças a evolução interna de cada criatura. Bem-aventurados os mendigos do espírito, todos aqueles que, mesmo ainda presos à matéria, já atingiram um grau evolutivo que os faz compreender a necessidade de passar da matéria ao espírito. Começam a perceber que a materialidade, com todo o seu cortejo de bens materiais, sensações e emoções, não é o que importa, e daí mendigam por esse espírito que neles reside, mas que está tão oculto, o Cristo interno, o Deus que habita em cada um de nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram, porque sentem dificuldade de libertar-se das provações e tentações a que os 5 sentidos os arrastam. São as 5 portas por onde entram as tentações, as provações e os sofrimentos. Não se trata de chorar por chorar, pois isso de nada adiantaria a evolução. Se fosse assim, os que vivem se lamentando da vida seriam os mais felizes. Nada disso. As lágrimas enchem os olhos e, sobretudo, o coração, diante do próprio atraso e diante da verificação de quanto somos involuídos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra, esse mesmo planeta nosso, mas transformado em planeta de paz, depois que dele tiverem sido expulsos todos os que buscam e causam desamor. Serão conservados como os seus habitantes
aqueles que tiverem evoluído por meio da mansidão, da paciência, da doçura, da humildade e da resignação ativa, que nos trarão a libertação. Bem-aventurados os famintos e sequiosos da perfeição, aqueles que aspiram ardentemente à perfeição e o ajustamento de si mesmos às leis divinas. Felizes são aqueles que buscam a perfeição do caminho a ser seguido, os que se esforçam e buscam melhorar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também receberão a misericórdia. Aqueles que se compadecem daquele que erra, porque não vê maldade, sabem distribuir o bem, servindo sempre, sem jamais cogitar merecimentos ou prêmios. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles cujos atos e pensamentos seguem a pureza da lei divina. É a harmonia conquistada de forma integral no corpo e no espírito. No coração limpo e vazio de apegos está o Cristo interno. E por fim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São os fazedores de paz, aqueles que não somente têm a paz, como também a distribuem com suas vibrações de amor. Os pacificadores são aqueles que, com a simples presença, irradiam a paz, pacificando corações e pessoas. Esses pacificadores serão os chamados filhos de Deus, pois só os filhos de Deus são capazes de pacificar realmente, não com a paz externa, mas com a paz do Cristo. As bem-aventuranças mostram os passos essenciais da evolução de todas as criaturas para atingir aquilo que todos devemos alcançar, que o Cristo viva plenamente em nós e nossa vida seja unificada à dele. A interpretação profunda não difere muito da comum. Realmente, todos os que entram ou procuram entrar pela estrada do aperfeiçoamento em busca do Cristo interior encontram grandes dificuldades de todos os lados, da parte de outras criaturas e da parte de seus próprios veículos físicos inferiores. As dificuldades parecem por vezes insuperáveis. Daí ser chamada de estrada estreita, porque realmente é difícil. Todos os atropelos investem contra aqueles que buscam destacar-se dos entraves comuns da humanidade, que forcejam por sair do polo negativo onde estamos presos há milênios. Esse Evangelho nos traz as bem-aventuranças, que deveriam ser lidas e seguidas por nós como um manual da nossa vida. Torres Pastorino, em seus comentários, cita que bastariam esses trechos da Boa Nova, se seguidos integralmente, suficiente para levar as criaturas à perfeição. É muito importante entender as bem-aventuranças olhando pelo lado espiritual. Nossa tendência é sempre entender de forma material, já que fazemos parte da humanidade que ainda se encontra em evolução. E Jesus fala: bem-aventurados os mendigos de espírito, que são os pedintes de maior espiritualidade. Os mendigos de espírito desejam uma maior espiritualidade, já entendem toda a grandeza da prisão que a matéria nos traz e percebem a importância de alimentar o Cristo interno e sabem quais são os sentimentos exatos que realmente importam. Já percebem o real valor do desenvolvimento espiritual. Bem-aventurados os que choram porque não conseguem se desprender das sensações que a matéria nos traz. Todos esses sentimentos que geram apego são aqueles que percebem presos a esses sentimentos e por isso choram, bem diferente daqueles que se lamentam e reclamam diante dos obstáculos da vida. Bem-aventurados os mansos,
são os pacientes, os resignados, os que aceitam os desafios, as dificuldades e nunca desistem de lutar. Bem-aventurados os famintos, são aqueles que têm fome de se ajustar às leis divinas, aspiram ardentemente crescer espiritualmente. Bem-aventurados os misericordiosos, são aqueles que amam o próximo, que fazem por seus semelhantes e ajudam sem esperar nada em troca, aqueles que fazem o bem sem olhar a quem. É a caridade e o amor puro. Bem-aventurados os limpos de coração, são os corações livres de apegos materiais, livres de sentimentos e pensamentos ruins, e assim disponíveis para desenvolver o Cristo interno. Bem-aventurados os pacificadores, talvez a bem-aventurança de ação mais imediata e que nos permite praticar no nosso dia a dia, porque são diversas as oportunidades que temos diariamente de gerar a paz. Temos que ser capazes de gerar a paz em todos os aspectos, seja a paz interna, seja a paz externa, nas nossas ações, bem como nas nossas reações. A paz interna, diante das nossas dores, das aflições, nos quadros da nossa própria luta. Ter a certeza de que não estamos sozinhos, que tudo passa e que os sofrimentos nos trazem o crescimento. A paz externa na forma de ação, atenção nas nossas palavras, gestos, pensar antes de falar, de agir, a fim de evitar as agressões e as violências. A paz externa na forma de reação. Quando recebemos agressões vindas dos outros, devemos pacificar. Se alguém nos fere com calúnia ou menosprezo, devemos pacificar. Se alguém nos irrita com palavras, injustiças ou mau humor, devemos pacificar. A paz é uma conquista diária, é uma vitória para cada um de nós. Devemos pacificar sempre. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.